Olá a todos mais uma vez. Essa aula de hoje, na verdade, é só uma revisão de unidades de medida. Nós vamos entrar num assunto que nós precisamos saber unidades de medida, por isso nós estamos fazendo essa revisão. Eu não vou fazer a revisão dentro daquela que sempre é feito do multiplicar, dividir, não. Eu vou fazer a revisão mais parecido com como as pessoas aprendem no ensino fundamental 1. Bom, eu vou utilizar o metro por ser uma medida mais fácil para entender essas transformações. Mas em química a gente vai usar mais a massa e vamos usar também a capacidade. Esse aqui, no caso, o metro, é uma medida de comprimento, tá certo? Bom, o metro é a nossa medida principal, mas ela tem múltiplos. O metro tem múltiplos. Ele tem múltiplos para menos e tem os múltiplos para mais, tá certo? São maiores ou menores que o metro. Bom, vamos lá. Os menores que o metro, nós temos o decímetro, centímetro, que todos conhecem bem, e o milímetro, que também todos conhecem muito bem. Para mais, nós temos o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, que é o que é mais utilizado. Para fazer essa mudança de metro, tanto para menos quanto para mais, nós só precisamos entender como se trabalha com a vírgula. Quando eu escrevo um número qualquer, por exemplo, 200, apesar de não estar visualizando ali a vírgula, esse número tem uma vírgula. E essa vírgula se encontra após a casa da unidade. Se vocês se lembrarem, nós temos centena, dezena, unidade. Este zero é unidade, esse outro zero também é unidade e o 2, centena. A vírgula sempre vem depois da unidade, certo? Então, todo número contém vírgula e essa vírgula está após a unidade. Se eu tiver que colocar, por exemplo, um número, vou dar um outro exemplo, 347. Se eu disser que isso aqui são metros, quer dizer que a vírgula está na casa indicada, metro. Então, está aqui a vírgula. Se eu for colocar uma vírgula aqui desse número, é sempre depois da casa da unidade. Então, eu tenho, ó, unidade, dezena, centena. Então, a vírgula está aqui depois. Então, é só escrever este número neste quadro. Então, 7, 4 e o 3. Se eu quiser passar esse número para milímetro, eu tenho 347 metros. Se eu quiser passar esse número para milímetros, eu só preciso retirar a vírgula que está em metros e colocá-la na casa dos milímetros. Como eu não posso deixar em branco, eu vou completar com zero as casas que ficaram vazias. Então, 347 metros é igual a 347 mil milímetros. Ah, mas se eu quiser fazer diferente, se eu não quiser passar para milímetros, se eu quiser passar para quilômetros, então eu vou repetir aqui, 347 metros. Então, vamos lá. A vírgula sempre depois da casa da unidade, e como é metros, está na casa do metros.
Eu tenho 7, 4, 3. Só que agora, ao invés de passar para milímetros, eu quero passar para quilômetros. Então, mais uma vez, eu vou pegar a vírgula, tirar da casa dos metros e passar para a casa dos quilômetros. E aí vou completar a casa que estiver em branco com 0. Então, 347 metros equivale a 0,347 quilômetros. E eu posso fazer isso com qualquer unidade de medida. Vamos entender as outras unidades de medida então. Bom, como eu disse, todas elas vão funcionar do mesmo jeito. O que eu tenho aqui? As minhas principais medidas. Eu tenho 1 metro, é para comprimento, medida de comprimento. Eu tenho grama para medida de capacidade. E eu tenho litro para medida de, grama para medida de massa e litro para medida de capacidade. Então, é exatamente a mesma coisa. O funcionamento é o mesmo, só vai mudar a medida principal. Então, se aqui eu tenho decímetro, aqui eu vou ter decigrama. E no caso de litro, decilitro. Aonde tem centímetro, centigrama ou centilitro. E o milímetro, miligrama. Este aqui é bastante utilizado, ou mililitro, que é o ml também muito utilizado. Para os múltiplos maiores, não esses que são menores, que são maiores, eu tenho decâmetro, então eu vou ter decagrama ou decalitro. Hectômetro, mesma coisa. E o quilograma, que é muito utilizado também, e o quilolitro, que esse já não é quase utilizado, certo? Então, dessas medidas é que nós vamos utilizar com frequência. Quilograma, grama, miligrama. E no caso de litro, nós vamos usar o litro e o mililitro, certo? Então, essa é a forma que vocês vão usar para mudar de um para o outro. E o que eu falei de metros funciona da mesma forma, tanto para grama como para litro. Se eu tenho um número qualquer, por exemplo, 520 litros. Se eu tenho 520 litros, a vírgula sempre está depois da casa da unidade. Então, unidade, dezena e centena, então a vírgula está aqui. Então, o litro significa que a vírgula está em litros. Vou escrever esse número aqui para fazer a conta. Se eu quiser passar para ml, eu retiro a vírgula do litro e jogo para ml, completo com 0. Então, 520 litros vai ser igual a 520 mil ml. Tá certo? Se for ao contrário, se eu tiver 250 ml, vamos apagar aqui para poder caber. Se eu tiver 250 ml, a vírgula agora, ela está em ml. E vou escrever o número.
e tiver que passar para litro, é só eu tirar a vírgula do ml e jogar no litro, completo com zero, então isso aqui vai ser igual a 0,25 litros. Então não importa qual é a unidade, se eu estou falando de massa ou de capacidade, eu vou utilizar a mesma tabelinha para fazer essas transformações.